Fala pessoal, tudo bem aí? Daniel dos Santos Batista, médico veterinário radiologista, sou sócio proprietário da Raio-X Vet. Esse é mais um vídeo aqui informativo. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a utilização de algumas estruturas ou de alguns artefatos como contraste nos exames de raio-x. A radiografia ela é realizada quando um raio-x passa sobre uma matéria e através das densidades, do peso atômico das estruturas que ela está atravessando, essas sombras vão se formar na radiografia. Baseado então em algumas dessas técnicas, de algumas desses preceitos da radiografia aí, a gente pode utilizar algumas estruturas, por exemplo, como colher de madeira, espuma. A gente pode utilizar várias estruturas, vários artefatos desses como auxiliares para demonstração de algumas estruturas de uma maneira um pouquinho melhor, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos aqui, quando isso aqui pode ajudar na nossa rotina. Um deles foi de um caso, inclusive, bem bacana que a gente atendeu. Um paciente com trauma automobilístico, um filhotão, um animalzinho jovem, um trauma automobilístico, uma fratura vertebral por um atropelamento, e uma clínica veterinária resgatou esse paciente. Foi feito 2 cirurgias aí com auxílio de alguns cirurgiões. A gente ajudou na hora de fazer a radiografia, e eu acho que foi um caso interessante porque esse animalzinho tinha uma atrofia muscular, uma ausência de musculatura na região vertebral muito importante. E aí a utilização de umas dessas técnicas, com utilização de artefatos, ajudou bastante a identificar algumas estruturas. E aí o que a gente fez? A gente utilizou, como ele não tinha o contraste água da estrutura muscular, para dar a imagem, né, a diferença de contraste entre o osso e o músculo para avaliar essa estrutura, a gente colocou dentro de uma nuvem de procedimento água e posicionou ela sobre a estrutura que a gente queria radiografar. Mais ou menos como essas imagens que vocês estão vendo aí. E o resultado dessas sobreposições aí foi exatamente esse, ó. Então, o que ele não tinha de contraste, né, que era a falta do músculo, eu substituí com o auxílio da luva preenchida por água, tá? Posicionada sobre o paciente. Então, mesmo com essas espumas aqui, ó, posicionadas, eu não consegui alinhar o animalzinho tão bem, e aí a gente acabou repetindo a radiografia para alinhar ele um pouquinho melhor, e ainda por cima a gente colocou uma luva sobre a outra para melhorar um pouco mais esse contraste, tá? Isso trouxe um benefício bem interessante para a gente, pois me ajudou com um contraste que eu não tinha. A projeção ventro-dorsal me fez entender um pouquinho melhor aqui o posicionamento dos pinos, da placa, tá? Mas não é esse o foco dessa instrução aqui. Esse outro exemplo, ele é um paciente que foi feito, ele caiu também de uma altura de uns 2,5 metros de uma escada caracol, um Golden Retriever de uns entre 35 e 40 quilos. E o primeiro exame dele foi realizado de maneira totalmente desplanejada num aparelho de raio-x, num emissor de raio-x, desses que os veterinários têm levado até as clínicas. E é um aparelho que não tem a menor indicação de fazer um exame desse. Ele não tem poder de penetração, não tem miliamperagem. Isso é uma total ignorância em relação à parte técnica do exame. E o paciente sofreu por 2 dias, por falta de um exame diagnóstico realizado de maneira correta. E isso prejudicou sim esse paciente aqui. E vou mostrar para vocês por quê. Aqui foi descrito como único achado radiográfico a diminuição do espaço intervertebral de L4 a L5. Tá? O animalzinho tinha muita dor no lado esquerdo dele, desde a região lombar, toda a musculatura do membro pélvico esquerdo.
E esse foi o único achado descrito pelo colega. Dá uma olhada na diferença que a gente tem num exame realizado com um aparelho de raio-x que é capaz de conseguir estabelecer os contrastes necessários para você penetrar uma estrutura com uma densidade e formar uma imagem radiográfica. Tá? Aqui a gente já começa a ter outras informações agora. Ó. Esse paciente fez uso de terapia por ozônio, tá? Então esse ar nos tecidos moles é terapêutico, isso foi feito pelo veterinário. E esse animalzinho então tem uma fratura nessa região da lâmina dorsal da vértebra e uma fratura na porção ventral do corpo dessa vértebra. Tá? E por que eu trouxe esse exemplo aqui? Ó? Esse animalzinho a gente acabou usando uma colher de madeira para pressionar os tecidos moles e tirar esse ar todo de sobreposição para que eu não tivesse dúvida em relação a esta fratura. Tá? Essa é a projeção ventrodorsal também que o colega fez. Pelo menos o alinhamento vertebral está mantido, né? E quando a gente faz a radiografia com um contraste adequado, a gente já começa a perceber então a suspeita de um fragmentinho ósseo destacado, o processo espinhoso está posicionado no lugar, mas eu preciso aí alinhar um pouco melhor aí, ou pelo menos melhorar um pouco essas informações. Essa foi uma das primeiras imagens que a gente fez. Aqui ainda não era possível excluir a totalidade de que isso daqui não eram imagens formadas pelo gás nos tecidos moles, por isso que a gente utilizou a colher de madeira para fazer essa pressão. E essa mesma colher, a gente acabou utilizando ela também na posição ventrodorsal, justamente para tentar identificar mais as estruturas, e aqui ela acabou realmente destacando um fragmentinho ósseo, demonstrando aí também como eu consegui isolar, eu consegui tirar a sobreposição de segmentos do intestino em cima da vértebra, melhorou um pouquinho mais a minha visualização desse exame. Um outro uso que a gente pode fazer, a gente pode utilizar esses artefatos na avaliação do abdômen. Tá? Então eu posso utilizar mecanismos de compressão desse abdômen para tentar separar algumas estruturas abdominais para promover um realce ou para promover um melhor contraste de imagem dessas estruturas, uma melhor visibilização delas. Então aqui também um exemplo, na radiografia ventrodorsal, em que eu consigo utilizar alguns artefatos de compressão para melhorar a minha informação diagnóstica, certo? Então, esses eram alguns exemplos que eu gostaria de trazer para vocês, como é que alguns artefatos podem ajudar alguns exames quando a gente tem um bom contraste, uma boa técnica estabelecida, para que a gente pode melhorar a visibilização dessas estruturas, certo? Obrigado então por assistir esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. Se não gostou também, pode escrever aqui nos comentários. E se você quiser deixar também alguma dica aí para que eu possa tentar contribuir um pouquinho mais aí com algumas informações, eu posso ajudar, eu acredito. Tá? Somos o Raio-X Vet, Centro de Diagnóstico Veterinário. Dentre os nossos serviços, nós oferecemos diagnósticos por imagem, como radiologia digital, ultrassonografia, exames de cardiologia. Também oferecemos serviços de exames laboratoriais e de citologia aspirativa. Oferecemos também, para quem tem o raio-x na clínica ou o serviço de tomografia computadorizada, nós também oferecemos o serviço de teleradiologia, onde o Dr. Daniel pode nos ajudar com quase seus 20 anos de experiência em alguns exames que você possa ter dúvida ou até mesmo no acompanhamento dos exames da sua rotina, da sua clínica. Entre em contato conosco para saber mais informações. Com certeza podemos contribuir para o seu crescimento profissional.